qualidade desse gene vai determinar a sua saúde, a sua expectativa de vida, a sua longevidade, a sua energia. E claro, várias mutações genéticas podem acontecer. Você carrega essa estrutura do seu pai e da sua mãe. Só que você pode alterá-la para bem ou para mal. Depende do estilo de vida que você vai adotar. Começando mais um Conexão Científica com vocês hoje, muita coisa boa hoje, rejuvenescimento, exatamente. Prepara que hoje nós vamos ficar mais jovem, mais bonito, mais veloz, mais tranquilo, mais feliz. Vamos lá hoje, começando essa Conexão Científica, lembrando que esse programa é para você interpretar, aprender como utilizar os artigos científicos na prática no seu dia a dia. Lembrando que são sempre, todos os anos, produzidos mais de 500 mil artigos científicos. Qual ler, como interpretar e principalmente como aplicar. Eu sou o professor Dr. Sandoval, estou aqui com você para justamente trazer essa experiência do artigo até a aplicação prática. E aí o que a gente vai aprender hoje? Hoje, nossa conexão, nós vamos aprender como reprogramar o nosso DNA para viver mais. Sandro, é isso mesmo? É isso mesmo. Então o que nós vamos aprender hoje? Entender que nós temos estruturas dentro do nosso corpo, chamados genes, em que a gente vai hoje modificar esse processo de codificação, de estruturação, falar sobre uma palavra fundamental que é o telômero, que vocês vão aprender um pouquinho hoje. Vem comigo que vai ser bom demais. Eu já achava que estava no caminho certo, agora reforça tudo para a gente poder estar vivendo mais e melhor. Então, de forma geral, hoje vai ser uma aula um pouco diferente, vai fazer uma abordagem geral de vários artigos, experiência, e aí surge justamente essa história. Em 2009, essa pesquisadora da Califórnia, que é justamente a Elizabeth Blackburn, ela é uma pesquisadora que ganhou o Prêmio Nobel, exatamente, ela ganhou um Prêmio Nobel nesse ano, e justamente porque ela passou a investigar algo que pouca gente sabia da importância do telômero, que a gente vai explicar daqui a pouco, para você poder viver mais. E essa estrutura que está localizado lá na pontinha do seu cromossomo. Mas então, para entender melhor isso, espera um pouquinho, que eu vou abrir um outro slide aqui, uma outra apresentação para você entender isso melhor. Segura um pouquinho. Vamos aqui à base. Lembrando que você é composto por trilhões e trilhões de células. E aí nós temos que pensar o que é uma célula. O que é uma célula? Então essa célula era estruturada de uma forma muito interessante. Existem duas substâncias, duas estruturas fundamentais para elas. Uma a gente vai falar pouquinho, outra a gente vai falar muito hoje. Uma delas que eu gosto muito de falar, que é a mitocôndria, onde você produz sua energia. O objetivo dela principal é produzir ATP, energia para fornecer você no seu dia a dia, para você realizar suas atividades, suas reações do seu corpo. Tá? Só que quando a gente vai para o centro dessa célula, o centro dela está justamente o núcleo. E ali se encontra o seu genoma, exatamente, o seu genoma. E aí nós temos dentro dessa célula, desse genoma, dessa estrutura central, diversos cromossomos. Lembrando que nós temos aí 46 cromossomos divididos em pares. E aí nós temos aí o X, né, são 23 dos seus pais e 23 da sua mãe também. E tem um detalhe interessante discutir sobre essa questão, porque quando você tem o cromossomo do seu pai e também os cromossomos da sua mãe, um aspecto fundamental que eu gosto também de destacar é que quando você recebe a sua capacidade mitocondrial, ela é da sua mãe. Então a sua produção de energia vem da sua mãe. Por quê? Quando você recebe, né, o esperma ali, né, quando a sua mãe vai te fecundar, você foi fecundado, quando você tem o flagelo, justamente o espermatozoide, quando ele vai entrar dentro do óvulo para ser fecundado, ele deixa o rabinho dele, que é o flagelo. E ali tem muita mitocôndria. E sabe por que falar sobre isso? Quanto mais mitocôndria você tem, mais energia você produz. E por isso é importante falar do estilo de vida e os efeitos colaterais da medicação, mas isso vai ser em outro vídeo. Para que a gente produza energia de qualidade, tem que ter mitocôndria. E a gente precisa produzir um gene de qualidade. E aí a gente vai entender basicamente o que é esse cromossomo. Ele é estruturado em X, tá ok? Então nós temos aí trilhões aí de cromossomos. E aí a gente vai entender que a gente tem uma pontinha dele. Na pontinha desse cromossomo tem uma estrutura chamada telômero. E foi justamente o que a Elizabeth ganhou nesse prêmio Nobel, que ela passou a estudar a função desse telômero
para sua expectativa de vida. E quando a gente vem para cá, esse cromossomo é como se fosse na verdade, uma estrutura que ela envolta em cima dela, que é justamente vários milhões de estruturas chamadas de DNA. E aí você tem esse envolto, e ela é justamente estruturada dessa forma. E aí o que acontece? Essa cadeia de DNA determina quem é você. E aí dentro dela tem uma estrutura chamada gene, exatamente, genes, eu vou falar muito sobre isso. E qual é o papel do gene? Simplesmente produzir proteína para você. E não significa que você tem que comer proteína para produzir essa proteína. E é interessante perceber que a qualidade desse gene vai determinar a sua saúde, a sua expectativa de vida, a sua longevidade, a sua energia. E claro, várias mutações genéticas podem acontecer. Lembrando que você carrega essa estrutura do seu pai e da sua mãe. Só que você pode alterá-la para bem ou para mal. Depende do estilo de vida que você vai adotar também. Então é importante compreender que no momento que você estrutura seus telômeros com qualidade, com saúde, com, diríamos assim, a parte da sua alimentação, a parte da sua mente, a parte do seu sono, que são todos os pilares da saúde funcional que a gente vai falar hoje, você teria uma expectativa maior de vida. E é isso que a gente vai falar hoje. Então você pode sim reprogramar os seus genes. Isso é o fundamental dessa aula de hoje. Você entender quem é você, foi o que você trouxe, né, da sua vida até hoje e é carreado dos seus pais. Se é algo positivo, algo negativo, isso agora não importa. Agora você tem a capacidade de mudar isso, melhorar isso. E aí nós vamos entrar em uma segunda parte fundamental, porque esse é o grande segredo para você viver mais. Vem comigo, presta atenção agora nesse slide. O tamanho desse telômero foi justamente estudado por ela, ele vai determinar o quanto tempo você pode viver. E aí surge, então, o seguinte, o que a gente pode fazer para aumentar esse tamanho de telômero? E aí essa aula é justamente para trazer essa perspectiva para você. Você quer viver mais? Você quer viver melhor? Então aqui a gente tem essa visão geral. Nós sabemos que o grande fator que determina esse tamanho de telômero é o estresse, chamado estresse também oxidativo. Então, quanto o seu corpo está exposto ao estresse e quanto ele consegue ter a resiliência de poder voltar, vai fazer com que você consiga produzir um gene de melhor qualidade. Exatamente. E aí você tem tanto a resposta de estresse e a resposta de relaxamento. E aí quando eu falo resposta de relaxamento, é você trazer o seu corpo para uma condição de homeostase, de equilíbrio. Então você foi lá e agrediu o seu organismo, veio para cá, desestruturou o seu corpo. E ele ter a capacidade de voltar. Essa capacidade de voltar vai fazer com que o seu organismo possa produzir genes de melhor qualidade para justamente produzir melhores proteínas e melhor estrutura para o seu corpo. Por isso que é importante salientar, as pessoas que se alimentam melhor, principalmente com mais plantas, né, baseado em legumes, verduras, vegetais, né, menos carnes vermelhas, tem um maior telômero? Sim. Então, já existem, né, trabalhos mostrando essa questão. Então, o que você quer? Aumentar esse telômero. Por isso que a gente vive falando da dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é aquela pirâmide, que justamente traz na sua base algo fundamental, que é você preparar o seu alimento, é você estar comendo com pessoas, conectados, né, conectado com as pessoas, não com o celular. Você ingerir mais grãos, você ter a sua parte da sua hidratação, você fazer os 10.000 passos. Então, a dieta mediterrânea, ela está aí em um dos pilares importantes para você entender. Aderindo a essa dieta, você poderia ter telômeros maiores. Lembrando que a gente está falando de algo muito recente, e aqui eu diria que para os próximos anos, mais trabalhos vão ser publicados. Inclusive, tem um livro da Elizabeth, chama Os Segredos Estão nos Telômeros, que ela fala muito sobre tudo isso, que a gente vai falar já já. Um outro ponto fundamental também é o sono. O sono, porque justamente o papel reparador dele. Lembrando que tudo isso, gente, está ligado diretamente a quanto você tem de resposta inflamatória e resposta anti-inflamatória. E quando você se alimenta bem, resposta inflamatória melhor. E a gente tem aí o sono como um componente fundamental, também mostrando o papel dele como reparador, como papel anti-inflamatório, principalmente desativando o seu mecanismo inflamatório geral. As pessoas têm menor peso e outros aspectos gerais, principalmente energia no seu dia a dia de manhã. Atividade física também da mesma forma,
né? Um dos primeiros trabalhos, inclusive, feitos em 2008, a gente vai falar daqui a pouco, mostra o papel da atividade física também, mostrando principalmente idosos que fazem atividade física, por exemplo, eles têm telômeros iguais a jovens. Olha que bacana. Uma pessoa idosa pode ter um telômero igual a uma pessoa jovem, simplesmente pelo fato, entre aspas, estar mais ativo no seu dia a dia. Outro ponto é o ambiente estressor. Quando você vive num ambiente estressor, isso impacta diretamente na sua resposta de estresse e diminui o tamanho de telômero. Então aqui a gente já tem uma base geral, porque isso aqui nunca vai acabar na sua vida, que é o quê? Que é o estresse. Estresse em todas as situações, no seu dia a dia. A grande questão é como que você volta para cá e aí veja a importância da meditação, né, da qualidade dos seus pensamentos, da respiração, do mindfulness, das respostas de relaxamento. Isso tudo vai diretamente ao encontro com o aumento dos seus telômeros também. Aqui a gente vai trazer uma visão geral bem interessante, um artigo que eu trouxe agora, 2019, publicado pelo Muner, e justamente numa revista ligada à parte de psiquiatria e farmacologia. Olha só que bacana. O quanto que distúrbio de humor, ou seja, a qualidade dos seus pensamentos, diria que nem o cérebro aqui, né? Seria assim, uma imagenzinha da mente. Quanto poderia afetar no tamanho do seu telômero? O que você pensa? O seu humor no seu dia a dia? Pensa bem, você é uma pessoa que está sempre reclamando, você é uma pessoa que está sempre ruminando no seu dia a dia. Como você lidar com isso? Será que afetaria? Sim, afeta. Essa revisão traz algumas perspectivas interessantes até para você medir o seu telômero como dado clínico de uma visão ligada à parte da psicologia. E aqui ele traz uma visão do processo geral, principalmente inflamação, isso vai gerar um estresse oxidativo, um desequilíbrio também do seu sistema, principalmente autônomo, ligado a essa relação do sistema simpático e parasimpático. E olha que interessante, atividade do hipocampo, pituitária e adrenal. Então é legal trazer essa imagem, porque isso aqui é seu cérebro, que vai lá embaixo, onde você tem duas estruturas importantes, né, que é aqui embaixo, no seu corpo, que é justamente o rim. Então, o que eu penso aqui nas minhas emoções, sistema límbico, vai ativar a minha pituitária, que está muito ligada à atividade de amígdala, que vai estressar o meu corpo, produzindo o quê? Na adrenal, o cortisol. E esse sistema desequilibrado vai também gerar uma resposta de estresse alta, o que pode reduzir o tamanho do seu telômero. Ou seja, o que você pensa pode sim determinar a sua expectativa de vida. E cada dia a gente vem falando mais sobre isso. E nisso, essas desordens gerais vão estar também sendo ativadas, principalmente a sua resposta genética, e aí falar importante da epigenética, ou seja, você tem lá a estrutura, você tem lá a porta e a chave. Se você estiver nesse caminho, você abre essa porta ativando essa resposta genética, ou seja, olha os genes que vai ser ativado lá no seu DNA. Um gene negativo, um gene que não é positivo para a sua saúde, ligado à parte inflamatória. E a epigenética é justamente o seu ambiente influenciando na sua genética. Por isso, cada vez mais, a sua teia social, com quem você anda, o que você vê no seu dia a dia, é importante. A biologia do estresse também, isso poderia melhorar essa resposta de produção desses telômeros positivos ou negativos, no caso que ele chama de telomerase, que é essa produção positiva para você poder viver mais. E esse artigo ligado à parte da psicologia traz algo ao aspecto geral do seu estilo de vida. Olha só, esse processo de manter telômero poderia, sim, preservar a sua saúde. No caso contrário, se você não tiver esse mecanismo, você vai aumentar doenças cardiovasculares, câncer, desordens físicas e reduzir a expectativa de vida. Então olha só, um artigo que fala sobre a parte da psiquiatria ligado com o estilo de vida geral. E é o que eu sempre falo para vocês, tá tudo ligado. Tá tudo ligado, estilo de vida, genética, mente, corpo, conexão, célula, tá tudo ligado. Então isso aqui é você. Avante, temos aqui uma conclusão interessante desse trabalho, ou seja, a menor atividade da telomerase, que é justamente a capacidade de você produzir substâncias positivas, né, nos seus genes, onde você possa produzir proteínas de qualidade, lembrando que sempre você está tendo uma replicação constante de novas células no seu corpo, você é uma máquina de produção de células diárias, você tem uma produção de trilhões, renovando sempre, né, com qualidade ou não.
você tem uma redução dessa produção da telomerase, ou seja, o seu telômero vai diminuir diante do estresse crônico. E é importante essa descrição. Será que futuramente isso vai acontecer? Uma medida de telômero com um fator preventivo para alterações genéticas? Diria para vocês que sim. Muita gente já está medindo o telômero, chegou já no Brasil essa medida, e eu estou curioso, inclusive, para fazer o meu já para essa questão. E aí traz aqui algo interessante nesse artigo como valor de base. Você hoje, qual é o tamanho do seu telômero hoje? E aí? Diante disso, você vai agir para fazer com que esse telômero possa estar aumentando, possa estar cada vez tendo melhor qualidade. Por isso que ele sugere você ter essa medida de base hoje para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para você poder ter evolução. E aí, vai diminuir esse tamanho? Vai manter? Vai melhorar essa qualidade? Então esse artigo traz essa perspectiva, artigo publicado agora em 2019, em agosto, tendo essa visão geral. Será que psiquiatras vão chegar e falar, faz essa medida agora, para daqui a 2, 3 anos ver como é que você vai estar? Será que a qualidade dos seus pensamentos pode alterar isso? É uma sugestão desse artigo. Então, bastante novo. Lembrando que ela descobriu isso há 10 anos atrás. Então, a gente ainda está engateando, é um menininho ainda de 10 anos. Sei que meu filho vai fazer 9, ainda tem muito por aprender. Um outro artigo que aí a gente vai lá no outro lado, que é falando o seguinte, um artigo antes da Elizabeth ter ganho o prêmio Nobel, que é justamente um artigo publicado pelo grupo da Califórnia, do Ornish, em 2008. Gente, esse artigo é bem legal. Pensa bem, né? Eu que sou homem, meu avô morreu de câncer de próstata, por exemplo. Foi 30 homens recém-diagnosticados com câncer de próstata. Eles fizeram todas as intervenções em relação ao câncer de próstata, só que eles tiveram uma ideia inovadora. Vamos fazer o seguinte, e olha que eles ganharam esse prêmio Nobel em 2009, né? O prêmio Nobel foi em 2009, e eles fizeram esse estudo em 2008, ou seja, 1 ou 2 anos antes. Já estavam com essa visão do telômero antes dela ganhar o prêmio Nobel. E aí eles fizeram uma intervenção seguinte, vocês foram diagnosticados com câncer de próstata, ok? Então nós vamos fazer todas as intervenções, e aí agora nós vamos fazer uma intervenção de mudança de estilo de vida. Olha que legal. E aí pediram para esses 30 homens simplesmente adotarem as seguintes estratégias. Meditação diária. Foi um estudo piloto, inclusive, publicado na PNAS, que é uma revista muito forte, muito boa, fator de impacto, se não me engano, 3.2. Meditação diária, trabalhar a parte da respiração. Eles também ingerirem mais grãos, verduras, legumes. Eles faziam um treinamento aeróbio, também foi sugerido para eles, e os alongamentos da yoga. Além disso, reduzir também a quantidade de carboidrato, principalmente simples aí. E tiveram um apoio psicossocial. E o que eles queriam medir nesse período? Então imagina esse grupo de 30 homens, fizeram essa intervenção, depois de 3 meses. E aí, será que teria um aumento desse telômero em tão curto espaço de tempo? Será? Então a ideia deles foi bastante inovadora, por isso foi um estudo piloto, e aqui eu já vou trazer alguns pontos desse trabalho. Ele é um estudo piloto onde tem algumas limitações. Ele não teve grupo controle, foi um N pequeno, entendeu? Certamente. Mas ele traz uma perspectiva assim, cara, já estavam pensando isso lá atrás. Será que isso poderia ter um impacto? E hoje está bombando aí para tudo quanto é lado esse material. E quais foram as respostas? Primeiro ponto que chama a atenção. Eles tiveram uma redução do IMC, melhora da pressão arterial, de 26 foi para 23, ficaram mais magros, né? Ou seja, melhora da pressão arterial. Eles tiveram também uma redução da pressão sistólica, diastólica, melhoraram, reduziram o LDL, melhoraram o HDL e tiveram também melhora da parte mental do SF36. Na parte física, analisada pelo SF36, foi praticamente a mesma coisa, até porque eles não estavam tão mal assim. E aí tiveram uma escala bem interessante, uma escala de impacto, onde você, em relação às questões do seu dia a dia. E eles trouxeram uma redução praticamente aí de 100% dos pensamentos que são negativos para você. Essa escala achei bem interessante, até estou estudando ela, uma escala nova, na minha perspectiva geral, de como os pensamentos. Então, uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer, pô, é paulada, entendeu? Não é brincadeira isso, e eles reduziram isso. E o que a gente traz de resposta geral? Claro que o que você quer saber. E aí, telômero? Aumentou, melhorou, piorou? Cara, olha essa imagem. Essa imagem é bem bacana, porque mostra aqui no início o que era vermelho. Os genes dele eram mais vermelhos e depois eles ficam mais verdes.
Aqui é uma imagem até maior, olha que legal. Você percebe aqui no início vários genes que eram vermelhos e aqui eles vão ficando mais verdes. O que significa? A resposta inflamatória dele melhorou com esses 3 meses. Lembrando que ele está com câncer nesse momento. Então, um momento delicado da vida dele. Então, teoricamente, teria o quê? Uma piora. E aí ele tem essa nova ação mostrando esses resultados para clarear. Ou seja, houve aumento de telômero. É um estudo muito citado por vários trabalhos, a gente vai lendo e sempre cita esse trabalho com uma perspectiva. Eu acho que a partir desse momento, com esse trabalho, vários pesquisadores passaram a intervir, né, com essa visão da melhora do estilo de vida, que é justamente o que Elizabeth prega. O estilo de vida determina o tamanho do seu telômero. E por que eu coloquei isso aqui? E aí, teve resultado? Sim. Existem limitações do trabalho? Existem, mas teve aumento de telômero. Isso abre uma grande perspectiva para a gente, ou seja, o que você tem de estilo de vida vai determinar muito do que você vai viver. E aqui eu trago uma abordagem final para a gente do seguinte. Você está aqui, perfeito? Esse aqui é você hoje, exatamente hoje, agora. Tá me vendo? Tamo junto? Aqui, agora, nesse instante. Quanto tempo você vai viver? Você tem que mapear o seguinte, o que eu tenho controle? Eu não tenho controle de tantas coisas no meu dia a dia, mas o que eu tenho controle? Eu tenho controle do quanto de água que eu vou beber? Sim. Eu tenho controle do meu sono? Eu tenho controle do que eu vou comer? Mesmo que muitos de vocês digam que não, você tem. Então, quais são as variáveis que eu posso estar controlando? Que justamente essa. Eu posso controlar quantos passos eu vou dar no dia, quanto tempo eu vou ficar sentado, se eu vou começar a fazer uma atividade física de forma regular. Eu posso começar a mapear com quem eu estou andando no meu dia a dia. Então, isso tudo vai determinar com micro decisões que você vai ter. Essas micro decisões vão determinar o quanto tempo você vai viver. Então, lembrando que a partir desse momento, teoricamente, você está reduzindo seu telômero, reduzindo seu telômero, reduzindo seu telômero, reduzindo seu telômero. Se você não tomar nenhuma atitude hoje, a sua expectativa de vida vai diminuir. E é interessante perceber que os trabalhos ligados a essa área mostram que principalmente até 60 anos você ainda consegue ter essa medida, tá? Então você está aí com 30, com 25, com 50, não importa. Você ter essas ações. Então o que eu sugiro para você hoje é, primeiro, você meça a sua saúde funcional. Você que é profissional de saúde, independente de quem você esteja aqui comigo, medir a sua saúde funcional. Sandro, o que é saúde funcional? É uma medida que a gente tem hoje bem estabelecida, onde hoje tem uma plataforma que eu desenvolvi no meu projeto de pós-doutorado na Faculdade de Medicina do UNB, que são mais de 50 biomarcadores ligados ao seu estilo de vida, onde a gente mede sono, ansiedade, estresse, nível de atividade física, adiposidade corporal, as doenças que você tem, os medicamentos que você toma, tudo isso vai interferir, porque a gente sabe hoje, claramente, que esses aspectos ligados à saúde funcional com link vão determinar o seu estilo de vida. Então o que eu digo para você? Sandro, mas eu vou medir, de repente eu não estou bem. Não tem problema. Por isso você tem que saber onde você está agora, para onde você vai. Medir é fundamental. E a gente trabalha justamente nesses 6 pilares, que a gente tem que estar sempre trabalhando, que é justamente o que a Elizabeth vem abordando muito bem. E essa parte, por exemplo, da mente, de você estar fazendo a sua meditação de manhã, de você estar melhorando seu sono, com higiene do sono à noite, então com as estratégias de respiração, de mindfulness, você entender cada vez mais a importância do seu cérebro, do seu dia a dia, são as bases para você ter uma vida com menos estresse. A parte da alimentação, a qualidade que você come, cada vez mais vocês vão me ver comendo mais legumes, verduras, frutas, plant-based. Então isso é fundamental. Sandro, você come carne vermelha? Raramente. Na minha casa não entra carne vermelha, mas se você me chamar para churrasco, capaz eu comer um pedacinho, não tem problema. Então mais peixe, frango, mas cada vez mais legumes e que são fundamentais, lembrando, para a sua saúde. É falar muito do sono, né, que a gente já falou anteriormente. Comece a pensar em dormir mais de 7 horas. 7 horas é a grande chave para você. Começa a entender que isso é fundamental para que você tenha higiene de qualidade. Sua teia social. Se você anda com pessoas que estão reclamando, é interessante. Uma pessoa que é vítima, ela sempre gosta de uma vítima perto dela. Como é que eu vou reclamar para alguém que não aceita o que eu estou reclamando?
Então, você mudar o seu teia social, você estruturar isso é a base. E a gente tem um pilar muito importante da saúde social, da saúde funcional, que é a garra. Por quê? Porque a garra é uma medida que a gente mede hoje, né, pela doutora Angela Duckworth, de Harvard, onde a gente sabe que se você vai desistir. Por isso você tem que ter clareza onde você está e para onde você quer ir é a base. O propósito claro da sua vida. Então, com esse material de hoje, eu posso dizer para vocês da minha vida, do meu dia a dia. Eu tenho vivido isso cada vez mais. Eu tenho cada vez mais pensado, e aí, essa qualidade do meu telômero? Hoje mesmo eu estava numa situação, surgiu uma situação de estresse no meu dia a dia, eu falei, não, deixa eu dar uma respirada, deixa eu parar um pouquinho. E aí, será que eu vou absorver isso? Será que eu vou viver isso mesmo? Ou vou deixar passar, né? Ou deixar chamado let it go, que se fala muito no Mindfulness, que justamente são princípios importantes. Então você ter essa visão geral ajuda você a ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, com mais prosperidade. É isso que eu desejo para você. Aqui no link, né, se você está me ouvindo, principalmente aí no podcast, vai ter um link em algum lugar, você entra lá no site do Método SAFE, SAFE, ou no meu Instagram, Sandor Balsam Z5, vai ter sempre um link para você fazer o seu check-up da saúde funcional, você que é profissional de saúde, utilizar também essa métrica no seu dia a dia, né, para você e para os seus pacientes, para você poder justamente ter o norte da sua vida. E a gente tem essa métrica que é justamente o topo dessa pirâmide, que é o Z5, que é o maior nível da saúde funcional, que eu acredito que essas pessoas Z5 aqui têm telômeros maiores, viu? Eu acredito. Eu acredito que tem essa perspectiva, ok? Então, de forma geral, esse foi o Conexão de hoje. Uma mensagem bem clara para você dessa visão do que é o telômero, como você pode mudar a sua fisiologia, mudar o seu gene. Olha que coisa bacana. Faz isso por você. Faz isso para impactar no seu filho, na sua família, para você estar mais tranquilo e ter mais energia, porque as pessoas estão com baixa de energia. E aí volta a questão da mitocôndria, tá bom? Lembrando que nossa principal missão, nosso propósito maior é impactar 1 milhão de vidas, exatamente até o ano 2025. E se você for impactado, você fizer seu check-up da saúde funcional, você melhorar a sua teia, certamente o nosso objetivo já está sendo alcançado. Então não perde tempo. Clica aqui, já faz seu check-up da saúde funcional e tem um outro link especial para você também, para você entrar no meu grupo de Telegram da saúde funcional para profissionais da saúde funcional, ok? Então, se inscreva no canal, deixa seu joinha aqui também, deixa seu comentário, sua pergunta, aciona suas notificações e vamos botar esse telômero grande, com qualidade, para a gente poder viver mais e melhor. Tudo que você precisar, a gente está aqui para ajudar você para viver mais com saúde funcional. Grande abraço e até